It's a great pleasure for me to be here with you once again. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês mais uma vez. We have so many things in common, we in the Free Church Continuing and yourselves here. Nós temos tantas coisas em comum, nós da Igreja Continuada da Escócia e vocês aqui. We love the Puritans and we love purity of worship. Nós amamos os puritanos e amamos a pureza do culto. I'm glad that I've been able to bring my wife to see and experience these things. Estou muito alegre de poder ter trazido a minha esposa para ver e experimentar essas coisas. I was very touched yesterday to hear from one of the ladies in the congregation how they had been praying for me every day since I was here last time. Eu fui muito tocado ontem ao saber de uma irmã aqui nesta igreja que tem orado por nós todos os dias desde a última vez que eu estive aqui. Who knows what blessings come to Scotland as a result of the prayers of God's people in Brazil. Quem sabe que bênçãos Deus derramará sobre a Escócia por causa das orações dos santos no Brasil. So let us continue to remember one another in prayer. Então vamos continuar lembrando uns dos outros em oração. The situation in my country is a very discouraging one because there is so much atheism and hatred for the gospel. A situação no meu país é muito desencorajadora por causa de muito ateísmo e ódio pelo evangelho. But we have a great God and we are looking to him to do great things for us. Mas nós temos um grande Deus e nós estamos com os olhos nele esperando que ele faça grandes coisas. I would like this morning to direct your attention to 1 Timothy chapter 6. Nesta manhã vamos dirigir nossa atenção para 1 Timóteo capítulo 6. We could read 1 Timothy chapter 6 verses 10 to 16. Vamos ler 1 Timóteo 6, do verso 10 ao 16. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. I'd particularly like to draw your attention to verse 12. Eu gostaria de dirigir a sua atenção especialmente para o versículo 12. Fight the good fight of faith. Combate o bom combate da fé. Over the past few weeks, we have been celebrating in Britain the D-Day landing, the landing of the Allied troops 75 years ago on the coast of Normandy in order to defeat the Nazis of Germany. Algumas semanas atrás, nós na Grã-Bretanha estávamos celebrando o dia D, né, o dia em que os aliados venceram os nazistas na Batalha da Normandia. On the 6th of June 1944, 160,000 Allied troops, British, American, Canadian, etc., landed on the coast of Normandy. Em 6 de junho de 1944, um grande número de tropas aliadas pousaram na Normandia. In the first day of fighting, 10,000 were killed. No primeiro dia de batalha, 10.000 foram mortos. But eventually the battle was won and
Nazism was conquered. Mas no fim das contas, a batalha foi vencida pelos aliados e os nazistas foram derrotados. Now we spiritually live in a very sleepy age. Nós espiritualmente vivemos numa era de muita dormência, sonolência. John Bunyan in Pilgrim's Progress talks about a place called the Enchanted Country. John Bunyan, no livro O Peregrino, narra um lugar que é chamado a Terra Encantada. It was a place where people could fall asleep and never wake up again. É um lugar onde as pessoas podiam dormir e nunca mais acordar. There is always a danger for Christians of spiritual sleep. Existe sempre o perigo de os cristãos sofrerem desse sono espiritual. I wonder, do you think of yourself as a soldier? Eu quero que você pense de si mesmo, você é um soldado. Do you realize that you are in a war? Você percebe que você está numa guerra? Some of us hate conflict, Alguns de nós odeiam entrar em conflito. and yet here is a conflict that we cannot escape. Mas aqui está um conflito do qual nenhum de nós pode escapar. It's possible to sleep on the battlefield, but that is very dangerous. É possível alguém dormir no campo de batalha, mas isso é algo muito perigoso. Satan goes around giving drugs to people to put them into spiritual sleep. Satanás está ao redor de nós, nos dando um remédio para levar o povo de Deus a dormir. And here we find Paul challenging young Timothy to fight the good fight of faith. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo exortando o jovem Timóteo a lutar o bom combate. Are you fighting this fight yourself? Será que você mesmo tem lutado esta batalha? Well, in the first place today, what is this fight? Em primeiro lugar, nós queremos perguntar hoje o que é essa batalha, esse combate. Paul tells us that the unconverted are dead in trespasses and sins. O apóstolo Paulo diz que os não convertidos estão mortos em seus delitos e pecados. God calls men and women with the trumpet call of the gospel. Mas Deus desperta os homens com a trombeta do evangelho. But as Jesus said, many are called, but few are chosen. Mas Jesus também disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. The call of the gospel goes out to all, but how few respond to that call. Esse chamado da trombeta do evangelho toca diante de muitos ouvidos, mas poucos atendem a esse chamado. But we thank God for the effectual call when the Holy Spirit comes with power into a person's life. Mas nós damos graças a Deus pelo seu chamado eficaz, pelo qual o Espírito Santo falou poderosamente aos nossos corações. Men and women hear the voice of the Son of God and come to life. Homens e mulheres assim ouvem a voz do Espírito de Deus e voltam à vida. Those who are asleep waken up. Aqueles que estavam dormindo são despertados. But from the moment that we waken up, the enemy attacks. Mas então, desde o momento em que nós acordamos, o inimigo passa a nos atacar. We must fight this good fight or be imprisoned by the enemy. Ou nós lutamos esse bom combate, ou nós seremos aprisionados pelo inimigo. Satan is looking for people that he can carry away to hell. Satanás está à procura de pessoas que ele possa arrastar para o inferno. From the moment we're converted, we're in the war. Desde o momento em que somos convertidos, nós entramos numa guerra. And it's a fight to the finish. It goes on to the end of our life. E é uma batalha que vai durar até o fim, ela vai durar até o final da nossa vida. But you notice that it's a good fight. Mas observe que é um bom combate. It's a great war to be involved in. É uma guerra que é muito bom se envolver nela. Sometimes soldiers go into a war and they're not convinced of the rightness of the battle. Às vezes, alguns soldados vão para uma determinada guerra, mas eles não estão convencidos de que é uma guerra justa. For example, there were some Americans who were sent to Vietnam and they didn't really feel it was somewhere where they should be fighting. Por exemplo, muitos soldados americanos que foram enviados para a guerra do Vietnã não tinham convicção de que estavam fazendo a coisa certa. But you remember what Paul said at the end of his life in 2 Timothy chapter 4. Mas vocês se lembram do que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, ao final da sua vida?
He said, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Ele disse: eu lutei o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Some people would look at Paul's life and say it was a wasted life. Algumas pessoas poderiam olhar para a vida de Paulo e dizer: foi uma vida desperdiçada. He came from a good family, he had excellent education, and he was bound for a high place of honor. Ele veio de uma boa família, ele tinha uma boa educação e ele estava destinado a ocupar um lugar de honra. But instead, his life was spent in journeying and weakness and pain and suffering and persecution. Mas em vez disso, Paulo teve uma vida de peregrinação, de sofrimento, de tristeza e de fraqueza. He was in shipwrecks, he was beaten, he was stoned. Ele esteve em naufrágios, ele foi torturado, ele foi apedrejado. Was it not a wasted life? Será que essa não foi uma vida desperdiçada? But looking back on his life, he says, I have fought a great fight. Mas quando ele olha para a história da sua vida, ele diz: eu lutei o bom combate. He was looking forward to the crown of righteousness which the Lord would give him in that day. Ele estava com o seu olho fixo na coroa da justiça que o Senhor lhe entregaria no último dia. It was a hard life, but it was worthwhile. Foi uma vida difícil, mas uma vida que valeu a pena. So again, I ask the question, are you involved in this great fight? Então, mais uma vez eu pergunto a você: você está envolvido nesse bom combate? Secondly, I want us to think of the enemy that we have in the fight. Em segundo lugar, vamos pensar no inimigo que nós temos nesta batalha. First, we have Satan as our enemy. He is the prince of this world. Em primeiro lugar, nós temos Satanás como nosso inimigo. Ele é o príncipe deste mundo. He doesn't want to lose any of his subjects. Ele não quer perder nenhum dos seus sujeitos. He was cast out of heaven and he invaded the Garden of Eden. Ele foi expulso dos céus e invadiu o jardim do Éden. You remember how he was able to deceive Eve and through her get Adam also to eat the forbidden fruit. Lembrem-se de como ele enganou Eva e por meio dela fez que Adão também comesse o fruto proibido. He got our first parents to side with him against God. Satanás conseguiu fazer com que os nossos primeiros pais estivessem ao seu lado na guerra contra Deus. Satan wants to hurt God, but he cannot hurt God directly. Satanás deseja ferir Deus, mas ele não pode ferir Deus diretamente. But he attacks men and women in order to attack God. Mas aí ele ataca homens e mulheres com vistas a atacar Deus. He wants to take as many as he can with him to hell. Ele quer arrastar com ele tantos quantos puder para o inferno. He wants too to bring troubles upon the Christian. E ele também deseja trazer muita tribulação aos cristãos. He knows that God loves them and he wants to make them miserable. Ele sabe que Deus ama os crentes, mas ele quer fazer a vida dos crentes miserável. You remember how Balak, the king of Moab, asked Balaam to come and curse Israel? Lembrem-se de como Baraque, rei de Moabe, convocou Balaão para amaldiçoar Israel. He promised to Balaam great rewards. Ele prometeu a Balaão grandes recompensas. Balaam came, but he could only bless Israel. Mas Balaão respondeu que ele só poderia abençoar a Israel. But Balaam regretted that he didn't get the reward. Mas aí Balaão se arrependeu de não ter recebido a recompensa. So then Balaam told Balak how he could succeed in hurting Israel. E então Balaão disse ao rei de Moabe como ele poderia ser bem-sucedido em atacar Israel. He advised him to get the beautiful young women of Moab to invite the Israelite men to their heathen feasts. Ele então aconselhou o rei a separar as mulheres mais bonitas de Moabe para que essas mulheres convidassem os israelitas às festas pagãs de Moabe. By getting the Israelites to sin, he would bring upon them the chastisement of God. E então, se eles conseguissem fazer os israelitas pecarem, eles atrairiam sobre Israel os castigos de Deus. And Balaam was very successful because God punished Israel. E Balaão foi muito bem sucedido porque, de fato, Deus puniu Israel. But that's the way Satan works. He tries to make God's people suffer.
E essa é a maneira de Satanás trabalhar. Ele tenta fazer o povo de Deus sofrer. Remember, he's a very powerful individual. Lembre-se que ele é um indivíduo muito poderoso. He goes about as a roaring lion, seeking whom he may devour. Ele anda ao derredor como um leão rugindo à procura de quem devorar. Other times he comes under pretense as an angel of light. Às vezes ele vem tentando usar de fingimento, ele vem como um anjo de luz. Sometimes he even quotes God's word and tells you to do this or that because it says something in the scriptures. Às vezes ele usa as próprias palavras de Deus e diz a você, faça isso ou faça aquilo, porque está escrito. But he's always twisting the word of God and seeking to get people to rebel against God. Mas ele sempre está pervertendo a palavra de Deus, tentando fazer com que as pessoas se rebelem contra o Senhor. So Satan is our great enemy. Então Satanás é o nosso grande inimigo. But in some ways we've got an even greater enemy than Satan. Mas às vezes nós enfrentamos um inimigo ainda pior do que o diabo. We have the flesh within our own hearts. Nós temos a carne dentro do nosso próprio coração. When we're born again, we become a new man or a new woman. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um novo homem, uma nova mulher. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. All has become new. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. And yet the flesh remains there within us. Contudo, a carne ainda permanece em nós. In some ways, our souls are like a garden where the ground has been turned over and there's no sign of any weeds. De certa maneira, o nosso coração é como um jardim que foi todo limpo e agora não existe mais nenhuma erva daninha. But it doesn't take very long before the weeds start coming through again. Mas não demora muito para que essa erva daninha volte a aparecer. Yesterday, some of us were out at the gardens out in the countryside, and we saw the way this beautiful garden was growing out there. Ontem, alguns de nós passamos o dia em Gravatá e pudemos ver aqueles belos jardins onde só havia beleza naqueles jardins. But the garden wouldn't be very beautiful if it wasn't for the people who were going around and making sure that the weeds were pulled out. Mas aquele jardim não estaria bonito daquele jeito se não fosse pelas pessoas que cuidam do jardim e arrancam todas as ervas daninhas. And our souls are like that garden where very quickly weeds come up again. O nosso coração é como esse jardim. É muito fácil que as ervas daninhas voltem a crescer nele. Every day of our lives we have to be busy picking out the weeds out of our life. Todos os dias das nossas vidas nós temos de gastar tempo arrancando as ervas daninhas do nosso coração. It's easy in a war if you can see your enemy in front of you. Numa guerra é muito fácil lutar se você vê o inimigo na sua frente. But it's very difficult when the enemy is behind the lines, as it were, and on your side. Mas é muito difícil lutar uma guerra quando o inimigo está dentro das linhas, por assim dizer. One of the problems we have today with terrorism is that terrorists can be found today amongst ourselves in our own countries. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje na luta contra o terrorismo é o fato de que os terroristas estão no nosso meio, no nosso país. And it's like that with a Christian. There are these thoughts in our own heart which are sinful. E a mesma coisa acontece com o crente. Ele tem esses pensamentos pecaminosos que estão dentro do seu coração. There's lust in our heart which we have to battle against. Existe a lascívia no nosso coração contra a qual temos de lutar. There's covetousness which comes in so readily. Existe a cobiça que vem tão facilmente ao nosso coração. Sometimes we're angry and seeking revenge. Às vezes nós ficamos irados, buscamos vingança. Paul tells us, be angry and sin not, but that is very difficult. O apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis, mas isso é algo muito difícil de fazer. We are to be angry for God, but often we're angry for ourselves and for our own hurt pride. Nós temos de nos irar pela causa de Deus, mas na maioria das vezes nós nos iramos por nossas próprias causas. And then so readily we make an idol of different things. E muito facilmente nós fazemos ídolos de várias coisas nessa vida. We can make an idol of our work.
Podemos tornar o nosso trabalho um ídolo. We can make an idol of our family. Podemos tornar nossa família um ídolo. We could even make an idol of our church. A nossa própria igreja pode se tornar um ídolo. We are such idolaters that we love things and people rather than God. Nós somos tão idólatras que temos essa tendência de amar as coisas e as pessoas em lugar de Deus. So we have to fight constantly against this great enemy of the flesh within us. Então nós temos de combater constantemente e enfrentar esse inimigo que está dentro de nós, a nossa carne. Paul talks in Romans 7 of this battle that goes on between the law of the flesh and the law of the spirit. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 sobre essa constante batalha que existe entre a lei da carne e a lei do espírito. But then Christians have a third enemy, and that is the world. Os cristãos têm ainda um terceiro inimigo, que é o mundo. We live in a godless world who seeks to get us to be like itself. Nós vivemos num mundo sem Deus, um mundo impiedoso que quer que nós sejamos como eles. Yesterday, for example, 1.5 million people were on the streets of London for the London Gay Pride. Ontem, por exemplo, 1,5 milhão de pessoas estavam nas ruas de Londres desfilando na parada gay. As Christians, we have problems with gay people. Como cristãos, nós temos problemas com pessoas gays. The problem is that they want us to affirm them and to praise them for their wicked lifestyle. E o problema que nós temos é que eles querem que nós nós os apoiemos e nós concordemos com eles na sua vida imoral. They're not happy for us just to leave them as they are, but they want us to praise them and affirm them. Eles não estão contentes em nós simplesmente deixarmos que eles vivam suas vidas, mas eles querem que nós os louvemos por causa da sua vida. Bunyan again talks of Christian and faithful going through Vanity Fair. John Bunyan, mais uma vez, ele conta a história de cristão e fiel entrando na chamada Feira da Vaidade. As we go through this world, there's all the pressure upon us to follow the fashions of the world. À medida que nós caminhamos nesse mundo, existe sempre uma pressão contra nós para que nós nos amoldemos a este mundo. We are under pressure to be like the world around us. Nós temos essa pressão para sermos iguais ao mundo à nossa volta. We are tempted to join in their parties and entertainment. Nós somos tentados a nos juntar ao mundo nas suas festas, no seu entretenimento. They want us to break the Sabbath day and to be like them. Eles querem que nós quebremos o dia do Senhor para sermos iguais a eles. They criticize us for being too strict. Eles nos criticam por sermos radicais demais. We want to get on well with everyone. E nós queremos nos dar bem com todo mundo. We are commanded to love our neighbor as ourselves. Nós somos ordenados a amar o próximo como a nós mesmos. But it's very difficult when the world are constantly trying to get us to sin. Mas é muito difícil fazer isso quando o mundo constantemente tenta nos levar ao pecado. So these are our three great enemies: the Então- world, the flesh, and the devil. Então esses são os três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Now let's think a little about the weapons that we use in this fight. Agora vamos pensar um pouco nas armas que nós temos para esse combate. Paul tells us here to fight the good fight of faith. O apóstolo Paulo diz aqui que nós temos de combater o bom combate da fé. In Ephesians 6, he speaks more about the weapons, and he speaks there about the shield of faith. Em Efésios 6 ele fala com mais detalhes sobre as nossas armas e ele fala sobre o escudo da fé. The shield of faith is able to quench all the fiery darts of the devil. O escudo da fé é aquele que é capaz de anular os dardos inflamados do maligno. These fiery darts are like arrows covered in pitch that is set on fire and shot at the enemy. Esses dardos inflamados são como flechas que são embebidas em piche e toca fogo e essa flecha é atirada. The idea is that they will set on fire the clothes of the enemy. E a ideia dessas flechas é que elas façam pegar fogo a armadura do inimigo. Nowadays we have Molotov cocktails. Nos nossos dias nós temos o coquetel Molotov.
a bottle of petrol set on fire and thrown at an enemy in order to break and cause fire. Uma garrafa cheia de óleo, toca fogo nela e joga para fazer pegar fogo e destruir o adversário. It can do a tremendous amount of damage. E o coquetel Molotov pode causar um estrago muito grande. Sometimes in the ancient world, the soldiers, they had shields of leather and the leather would be soaked in water. No mundo antigo, alguns soldados usavam um escudo feito de couro e esse escudo ele era mergulhado em água. And this was in order to quench these fiery darts. E isso era para que essas flechas inflamadas não pegassem fogo neles. These fiery darts are when Satan shoots a thought into your heart that wasn't there to begin with. Esses dardos inflamados são como pensamentos que Satanás joga na sua mente e que não estavam lá no princípio. It comes very suddenly and it takes you by surprise. Esses pensamentos vêm muito de repente e pegam você de surpresa. Maybe it's a blasphemous thought to think something terrible about God. Às vezes é um pensamento blasfemo que faz você pensar coisas terríveis sobre Deus. Maybe it's a lustful thought to think about somebody that maybe you've met. Às vezes é um pensamento lascivo que faz você desejar alguém que você acabou de conhecer. Maybe it's an angry thought. Pode ser um pensamento de ira. Some thought comes in suddenly and seems to take you over, as it were. Alguns desses pensamentos vêm muito de repente e como que fazem você pegar fogo, por assim dizer. It stirs up wickedness within you. Eles inflamam a impiedade que existe dentro de você. How are we to overcome it? Como nós devemos vencer isso? It's by grasping hold of Christ by faith. É por meio de abraçar a Cristo pela fé, It's by crying out to him in prayer. clamando a Ele em oração. God, be merciful to me, a sinner. Deus, ser propício a mim que sou pecador. Deliver me, O Lord, from these horrible thoughts. Livra-me, Senhor, desses pensamentos terríveis. Set me free from these wicked thoughts. Livra-me desses pensamentos ímpios. And we draw our strength from the Lord Jesus. E então nós recebemos a nossa força do Senhor Jesus Cristo. We think of Job in the Bible who said, though he slay me, yet will I trust in him. Nós nos lembramos de Jó, que disse do Senhor o seguinte: ainda que ele me mate, eu o louvarei. We get our strength as we trust in the Lord. Nós recebemos a nossa força à medida que confiamos no Senhor. Paul talks in Ephesians 6 also about the helmet of hope. O apóstolo Paulo também fala em Efésios 6 sobre o capacete da esperança. It's important not to be pessimistic as Christians. É muito importante que, como cristãos, nós não sejamos pessimistas. We have a great future before us. Nós temos um grande futuro diante de nós. A great heaven has been prepared for us. Um grande céu tem sido preparado para nós. Why should we get caught up with the trivial things of this world? Por que você ficaria desanimado com as coisas triviais desse mundo? Why should we be swallowed up with the lusts of the flesh? Por que nós deveríamos ser engolidos pelo desejo da carne? Let's keep our eye constantly upon the great heaven that God has prepared for us. Nossos olhos precisam estar constantemente para cima, para esse grande céu que Deus tem preparado para nós. Having that hope in us, let us purify ourselves even as He is pure. Tendo essa esperança conosco, o nosso dever é nos purificar, assim como Ele é puro. And then there's the breastplate of righteousness. E também existe a espada da justiça. It's so important to cover our heart and our vital organs. Desculpem, o peitoral, né, da justiça, que é muito importante para preservar os nossos órgãos vitais. You know, when you sin, sometimes Satan says, just sin again because you've sinned anyways. You've sinned once, just carry on sinning, and because, well, you've done it, you might as well do it again. Muitas vezes Satanás vem a nós e diz: olha, você já cometeu esse pecado, continue pecando, afinal não faz diferença nenhuma.
You've got involved in this lust, you might as well go a bit further and then you can ask God for forgiveness in the future. Você já caiu nesse pecado sexual, agora você continua pecando, depois você pede perdão a Deus. But we must remember the breastplate of righteousness. Mas nós precisamos nos lembrar dessa couraça da justiça. We have to remember that all our sins are forgiven. Nós temos de nos lembrar que todos os nossos pecados são perdoados. When we were justified, all sins past, present and future were forgiven. Quando nós fomos justificados, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. And we must cling to this, that our sins are forgiven, but we will not go on in sin. E nós temos então de nos apegar a essa verdade. Nossos pecados foram perdoados, mas nós não continuaremos no pecado. We mustn't rest satisfied in the pursuing the lusts of the flesh. Nós temos de encontrar nossa satisfação em buscar uma vida de santidade. And then there's the belt of truth for holding the garment together. E há também o cinto da verdade. Some people think that this is sincerity, Algumas pessoas pensam que Paulo está fazendo referência à sinceridade. but sincerity is a natural thing. Mas sinceridade é algo natural. Rather, what this is the belt of the truth of God's word. O que nós temos que fazer é nos cingir com a verdade da palavra de Deus. We have this wonderful thing that we have the Bible. Nós temos essa coisa maravilhosa, nós temos a Bíblia em nossas mãos. We're not left to feel our way around in darkness and uncertainty. Nós não temos de ficar tateando no escuro à procura da verdade. We can be sure of where we stand because we have the truth. Nós podemos estar seguros de onde nós estamos firmados porque nós temos a verdade. God's word is not just the thoughts of men. A palavra de Deus não são apenas pensamentos humanos. It's the infallible revelation of God to us. É a revelação infalível de Deus para nós. And subjectively, having that truth, we have a belt around our loins. E quando nós temos essa verdade subjetivamente em nós, nós estamos nos cingindo com a verdade. And then there's the shoes that we must wear in this war. E existem também os calçados que nós temos de usar nessa guerra. Alexander the Great saw the importance of putting good shoes upon his soldiers. Alexandre o Grande, ele foi quem descobriu a importância de dar aos seus soldados bons calçados. They could march very quickly over a great area and so take their enemies by surprise. Com esses calçados, eles podiam marchar longas distâncias com muita rapidez e assim pegar o inimigo de surpresa. It's important for us as Christians to have good shoes on our feet. E é importante que nós cristãos tenhamos bons calçados em nossos pés. And our shoes are the gospel of peace, E os nossos calçados são o evangelho da the paz. glad tidings of great joy. As boas novas de grande alegria. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. And then there's the sword of the Spirit, which is the word of God. E então existe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Remember how Jesus used the sword of the Spirit. Vocês se lembram como Jesus empunhou a espada do Espírito? He was hungry and Satan told him to make the stones into bread. Ele estava com fome e Satanás disse, transforma essas pedras em pães. He said, "Get thee behind me, Satan, for it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." E o Senhor Jesus respondeu, arreda Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Satan took him up to the roof of the temple and said, "Cast yourself down, for it is written, he will give his angels charge concerning you." Satanás o levou até o pináculo do templo e disse, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Again, Jesus used the sword of the Spirit and said, "Get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God." Mais uma vez, Jesus empunhou a espada do Espírito e disse, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. And then Satan said, "Bow down to me and worship me, and I will give you all the kingdoms of the world." E então Satanás disse, prostra-te diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra. Again, Christ used the sword of the Spirit. Mais uma vez, Jesus usou a espada do Espírito. He said, "Get thee hence, Satan,
For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. E o Senhor disse, arreda Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. So here the great emphasis is on fighting the good fight of faith. Então aqui a nossa grande ênfase é combater o bom combate da fé. Hebrews 11 tells us all the wonderful things that were done by faith. Hebreus 11 nos conta dessas coisas maravilhosas que foram feitas pela fé. Through faith, kingdoms were subdued. Pela fé, reinos foram subjugados. Remember how David overcame Goliath by faith. Lembre-se de como Davi derrotou Golias pela fé. Remember Gideon with his 300 soldiers going to fight against the great army of Midian. Lembre-se de como Gideão, com 300 soldados, enfrentou os exércitos de Midian. It was like a little cake of barley bread going to fight against the enemy. Era como se fosse um exército muito pequenino lutando contra um grande e poderoso exército. How could 300 soldiers overcome 1,000,000 soldiers? Como 300 soldados poderiam derrotar 1 milhão de soldados? Through faith and faith alone. Pela fé, somente pela fé. And through faith we're told that they stopped the mouths of lions. Pela fé, o autor de Hebreus nos diz, eles fecharam a boca de leões. You remember how Daniel was cast into the lion's den, but through faith the lions' mouths were closed. Você se lembra de como Daniel foi jogado na cova dos leões, mas pela fé as bocas dos leões ficaram fechadas. You remember how through faith they quenched the violence of the fire. Lembre-se de como pela fé eles apagaram a violência do fogo. You remember how Daniel's 3 friends were cast into the burning fiery furnace. Você se lembra de como os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente? But the flame was unable to touch them because of their faith in God. Mas o fogo foi incapaz de tocar aqueles homens por causa da fé em Deus. So we're to fight this great fight with the weapons that God gives us, Então nós temos de combater esse bom combate com as armas que Deus nos deu, and particularly with the weapon of faith. e especialmente com a arma da fé. And then you notice from this verse the great aim of this fight. E por fim, e então nós vemos neste versículo o grande objetivo desse combate. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Combate o bom combate da fé, toma posse da eternidade, da vida eterna. We must remember that there are 2 destinations after death, and only 2. Nós temos de nos lembrar que só existem 2 destinos após a morte. There's a heaven and a hell and no other place. Existe o céu, existe o inferno e não existe nenhum outro lugar. There's a broad road that leads to hell and many people are on it. Existe um caminho largo que conduz ao inferno e muitos andam nesse caminho. The broad gate at the beginning of this road is natural birth. O portão largo que dá entrada a esse caminho é o nascimento natural. So we're all on this broad road by nature, racing on, as it were, to a lost eternity. Então, todos nós, por nascimento, estamos percorrendo esse caminho largo, como que correndo em direção ao inferno. And then there's a narrow gate and a narrow way that leads to heaven. E então existe uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à salvação e ao céu. And that narrow gate is the new birth. E esse portão estreito é o novo nascimento. The narrow road, as it were, leads up a rocky mountain. O caminho estreito é como se fosse escalar uma montanha. It's often a difficult road, but there's a blessed future at the end of it. É com frequência um caminho muito difícil, mas é também um caminho abençoado que conduz a um bom destino. All the days of our Christian life, we are to keep in mind this great aim that we have. Todos os dias na nossa vida cristã, nós temos de guardar na nossa mente esse grande objetivo desse combate. The Christian life is like running a race. A vida cristã é como uma corrida. It's not a little sprint, but rather a long marathon race. E não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma grande maratona. There's mountains to be climbed and there's rivers to be swum through. Há montanhas para escalar, há rios que você precisa atravessar.
We are to press on toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Então nós temos de correr com perseverança na direção do prêmio que está proposto para nós pelo Senhor Jesus Cristo. As we fight, we're not beating the air, as it were, but fighting with purpose. Quando nós lutamos esse combate, nós não estamos como que dando golpes no ar, mas nós lutamos com um propósito. No one will reach heaven without effort and energy being put into it. Ninguém chegará ao céu sem que tenha colocado muita força e dedicação nisso. But we must remember that there is a reward for everyone who perseveres in this race. Mas nós temos de nos lembrar que existe uma grande recompensa para todo aquele que persevera nessa corrida. And we have the encouragement that where we begin the good work, where God begins the good work, He will bring it on until the day of Christ Jesus. E nós temos de lembrar do grande encorajamento. O Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. We have been called out of darkness into His marvelous light, and therefore let us press on. Nós somos aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, então sejamos perseverantes. Finally, we notice that we are to live up to our profession. Por fim, nós temos de aprender que nós temos de viver de acordo com a nossa confissão de fé. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto also thou art called, and hast professed a good profession before many witnesses. O nosso texto diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Have you made a profession before the elders and before the church here? Vocês fizeram uma profissão de fé diante dos presbíteros e diante da igreja aqui. You must seek to live up to that profession. Vocês precisam buscar viver de acordo com essa profissão de fé. Have you sat at the Lord's table and professed that Jesus is your bread and drink? Se você já se senta à mesa do Senhor e professou Jesus como o seu pão e o seu vinho, You must then live a Christ-centered life. então você precisa viver uma vida cristocêntrica. Timothy, at a very early age, had come to know the Savior. Timóteo, com uma idade ainda muito jovem, veio a conhecer o Salvador. He had grown up in Lystra, and his mother and his grandmother were godly women. Ele cresceu na cidade de Listra e sua mãe e sua avó eram mulheres piedosas. They taught him the scriptures from his youth. Eles ensinaram as sagradas letras desde a infância a Timóteo. Paul took him as a young man to be a fellow worker with him. E ainda jovem, o apóstolo Paulo pegou Timóteo para ser seu companheiro de ministério. And now Paul is encouraging him to stand by the profession that he made in these early days. E agora Paulo está encorajando Timóteo a manter firme a profissão de fé que ele fez nos dias passados. You have put your hand to the plow, Timothy, but don't look back and give up. Você colocou a mão no arado, Timóteo, agora não olhe para trás. I know the life that you are living is a difficult life, but keep pressing on. Eu sei que a vida que você tem vivido é muito difícil, mas persevere. You've professed a good profession and don't let that profession down. Você fez uma boa confissão, não contradiga essa confissão. Don't bring shame upon me, Paul. Não traga vergonha a mim, Paulo. Don't bring shame upon your church back home. Não envergonhe a sua igreja. But especially don't bring shame upon your Savior. Mas, acima de tudo, não envergonhe o seu Salvador. The devil loves it when Christians fall into sin. O diabo ama quando os cristãos caem no pecado. It does a lot of harm when a professing Christian falls away from the faith. Quando um cristão professo cai da fé, isso traz um grande dano. If a Christian is involved in immorality, it does so much to undermine the church and the profession of the faith. Quando um cristão se envolve em imoralidade, isso traz um grande dano para a igreja e para a profissão de fé que ele fez. You must continue to resist the devil and his temptations. Você precisa continuar resistindo ao diabo e às suas tentações. You must trample down upon the lusts of the flesh. Você precisa mortificar os feitos da carne.
You must not follow the world, but keep your eye on Jesus. Você não pode seguir o caminho do mundo, mas tem que manter os seus olhos em Jesus. Be looking unto Jesus, laying aside every weight and the sin which doth so easily beset you, running the race. Olhando para ele, o autor e consumador da fé, aquele que cumpriu a carreira que lhe estava proposta, agora nós vamos correr a nossa corrida. And so we read in verse 13, I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. No verso 13 nós lemos, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. We are living our life in the sight of God. Nós vivemos a nossa vida perante Deus. We must remember that he's always watching us and he's aware of everything we're doing. Nós temos de nos lembrar sempre que Deus está olhando para nós, Ele conhece tudo aquilo que fazemos. We might be in a situation where none of our fellow church members can see us, but God can see us. Nós podemos estar vivendo uma situação que nenhum dos outros membros da igreja pode ver, mas Deus está vendo. God has raised us from the dead. Deus é aquele que nos ressuscitou dentre os mortos. We must live as those who are risen with Christ. Nós então precisamos viver como aqueles que são ressurretos em Cristo. We mustn't be like those who are dead in trespasses and sins. Nós não devemos mais viver como aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. We have witnessed a good profession just like Jesus. Nós fizemos uma boa confissão perante testemunhas exatamente como Jesus. We must seek all the days of our life to stand on the side of Jesus. Nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida viver ao lado de Cristo. And Paul tells him to keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Então no verso 14 Paulo diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus He has Cristo. received a commission to be a soldier in Christ's army. Nós recebemos um mandato, uma comissão para sermos soldados no reino de Cristo. He must keep fighting as a good soldier of Christ. Nós precisamos continuar lutando como bons soldados de Cristo. You and I must live our lives without spot before God. Nós temos de viver nossas vidas de maneira imaculada e irrepreensível perante Deus. Sadly, sometimes we do sin and we do bring spots upon our profession. Infelizmente, algumas vezes nós pecamos e nós trazemos uma mancha, uma mácula para a nossa profissão de fé. It's good that the Lord is merciful. É muito bom saber que o Senhor é misericordioso. Every day we have to confess our sins and seek the cleansing of the blood of Christ. Todos os dias nós temos de confessar o nosso pecado diante do Senhor e buscar a purificação que vem de Cristo. But let us strive more and more to live a life which cannot be rebuked. Mas vamos lutar com mais e mais firmeza para vivermos uma vida irrepreensível. And so let us stand clearly on the Lord's side. E então vamos permanecer firmemente do lado do Senhor. There aren't many soldiers in this world who can say that victory is sure for them. Não há muitos soldados neste mundo que podem dizer assim, eu tenho certeza de que a vitória é certa. It's wonderful to be fighting knowing that you're sure to win. E é muito bom nós lutarmos sabendo que a nossa vitória é certa. And we are told that we are more than conquerors through him who loved us. E nós sabemos que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. We have to remind ourselves that we're on the winning side. Nós temos de nos lembrar constantemente, nós estamos do lado vencedor. We have a great future before us. Nós temos um grande futuro diante de nós. And so let us fight the good fight of faith. Então vamos combater o bom combate da fé. Let us fight in our own homes. Vamos combater esse combate em nossos próprios lares. And let us seek to live lives consistent with our profession in our homes and in our families. Vamos buscar viver de maneira consistente com a nossa profissão de fé, na nossa casa, na nossa família. Let us fight in our colleges or our schools where we are amongst our fellow students. Vamos lutar o bom combate na nossa escola, na nossa universidade, entre nossos colegas, So that all of them will know on whose side we are.
para que todos eles saibam de que lado nós estamos. Let us fight in our workplaces so that everybody knows that we are the soldiers of Christ. Vamos combater em nosso trabalho para que todos saibam que somos os soldados de Cristo. And let us stand for Christ in our neighborhoods and amongst our friends. E vamos também lutar o bom combate na nossa vizinhança, entre os nossos amigos. Don't be ashamed of Christ. Não se envergonhe de Cristo. You're on the winning side. Você está do lado vencedor. The Lord of heaven is your commander. O Senhor de todo o céu é o seu comandante. Your enemy, the devil, has already been defeated by Jesus. O seu inimigo, o diabo, já foi derrotado por Jesus. Keep on fighting the good fight of faith. Continue lutando o bom combate. And so don't be ashamed when the great day, you won't be ashamed when the great day of judgment comes. E então você não será envergonhado quando o grande dia do juízo chegar. And the Lord will say to you, well done, good and faithful servant. E o Senhor então dirá a você, muito bem, servo bom e fiel. But maybe there's someone here today who has not begun to fight the good fight. Talvez exista alguém aqui que não começou ainda a lutar o bom combate. Maybe you're still today one of Satan's soldiers. Talvez você ainda hoje seja um dos soldados do diabo. Maybe you're still a child of the devil. Talvez você ainda seja um filho do diabo. It's a horrible thing to think, but it's true about the unconverted that they are children of the devil. Isso é algo terrível de se pensar, mas isso é verdade de todo aquele que ainda não é convertido. Você é um filho do diabo. If you're unconverted, you've got no right to pray, Our Father which is in heaven. Se você não é convertido, você não tem nenhum direito de orar, Pai Nosso que está nos céus. But today you can repent and believe in Jesus. Mas hoje você pode se arrepender e crer em Jesus. The Lord Jesus Christ is stretching out his hands to you and saying, come to me and be saved. O Senhor Jesus está hoje estendendo as mãos para você e dizendo, venha a mim e seja salvo. Flee from the wrath to come and believe in Jesus. Fuja da ira vindoura e creia em Jesus. Remember that if you go on as you are, unconverted, any moment you could die and end up in the lake of fire. Lembre-se de que se você seguir o caminho que está seguindo, a qualquer hora você pode morrer e acordar no lago de fogo. So seek the Lord while he may be found. Então, busque o Senhor enquanto ele pode ser achado. And if you seek the Lord, you will find him. E se você buscar o Senhor, você o encontrará. So let's join in prayer. Vamos nos unir em oração. Gracious and ever blessed God, we thank thee that we can come to thee and pray to thee. Deus gracioso e bendito, nós te agradecemos porque podemos nos achegar a ti e orar a ti. We know that we are in a terrible war. Sabemos que estamos numa guerra terrível. We know that we have a great enemy, the roaring lion. Sabemos que temos um grande inimigo, esse leão que ruge. We know that within our own hearts is the flesh within us. Sabemos que dentro de nós, no nosso coração, tem a carne. Help us to mortify sin in our members. Ajuda-nos a mortificar o pecado em nossos membros, Senhor. And we know too, Lord, that the world around us is trying to get us to be like itself. Sabemos também, Senhor, que o mundo à nossa volta quer nos fazer semelhante a ele. But help us, Lord, to resist every temptation. Mas nos ajuda, ó Senhor, a resistir a toda tentação. Help us to say to Satan, get thee behind me, for it is written. Ajuda-nos a dizer a Satanás, arreda, porque está escrito. Help us to walk in the light as thou art in the light. Ajuda-nos a andar na luz, porque somos da luz. Help us to love the word of God and to love thy law. Ajuda-nos a ter esperança na tua palavra e amar a tua lei. Strengthen us in fighting the good fight of faith. Nos fortalece para combatermos o bom combate da fé. And help us to persevere unto the end. E nos ajuda a perseverar até o fim. Grant, Lord, that we would never bring shame upon thy cause. Faz, Senhor, com que nunca tragamos vergonha à tua causa. May we be kept from falling away. Que sejamos guardados de cairmos no pecado. Strengthen us, Lord, to fight the good fight of faith. Fortalece-nos, Senhor, para combatermos o bom combate da fé. And gracious one, we pray for any amongst us who are still unconverted.
Ó Deus gracioso, nós oramos por qualquer um no nosso meio que não seja ainda convertido. Those who do not have a personal relationship with Jesus Christ. Aqueles que não têm um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Those in whom the Holy Spirit does not dwell. Aqueles em quem o Espírito Santo ainda não habita. O Lord our God, we pray that thou wouldst touch these hearts and convict them of sin. Ó Senhor, toca estes corações e os convence do pecado. We pray for the miracle of the new birth. Nós oramos pelo milagre do novo nascimento. And we pray, Lord, that thou wouldst bring them from darkness unto light and from the power of Satan unto God. Nós oramos, ó Deus, para que tu os tragas das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Lord, save us all. Ó Senhor, salva-nos. And may we all one day be united together in heaven. E que todos nós possamos um dia estar todos juntos no céu. Pardon all our sins and backsliding. Perdoa todos os nossos pecados e tropeços. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.